Oi, eu sou o Jorge Pescara e vou apresentar para vocês o videoaula O Contrabaixo Completo. Vou começar demonstrando alguns aspectos técnicos de postura, mão direita, mão esquerda e outras cositas mais. Para começar, eu acho que o mais importante para a gente é um aquecimento correto dos dedos. Para quê? Porque com isso a gente evita alguns desastres do tipo tendinite, torções musculares e outras dores, né? Um exercício legal que um fisioterapeuta me demonstrou uma vez é um exercício de alongamento dos dedos. Ele consiste apenas em que, com os dedos da mão direita, por exemplo, você pegue cada dedo da mão esquerda e dê uma leve torcida para trás, para que dessa forma você consiga um pleno alongamento das fibras de cada dedo. Você faz isso em ambas as mãos, só que sem forçar. Tá? Após fazer esse exercício, você massageia a palma da mão, porque ajuda na circulação. A circulação do sangue é muito importante também para evitar a dor, porque se você tensionar os músculos da mão, você impede que o sangue flua, e com isso causa um pouco de dor na mão, tá certo? Lembre-se de toda vez que começar a doer a mão em algum exercício ou tocando, você não deve forçar muito, você tem que relaxar, porque isso pode te trazer problemas mais sérios. Uma vez feito o aquecimento, a gente pode começar a estudar. Só que seria interessante que utilizássemos uma bateria eletrônica ou ao menos um metrônomo para marcar os tempos, porque isso nos dá firmeza, precisão e segurança. A gente pode começar com um exercício de pizzicato, que é o ato de tocar com os dedos indicador e médio da mão direita, tocando as cordas, alternando-os sempre, tá? E padrões de digitação de mão esquerda, chamemos de dedo 1, 2, 3 e 4 aos dedos indicador, médio, anular e mínimo, né? A gente posiciona sempre o polegar atrás do braço do instrumento, só que esse polegar ele vai servir apenas como um pivô, ou seja, ele não vai forçar o braço, tá? E outra coisa, a gente não usa força para pressionar as cordas, apenas o peso dos dedos. E vamos tocar o seguinte padrão. Vamos subir. Descendo e movimentando um dedo de cada vez.
Após voltar para a corda inicial, vamos dobrar o ritmo. Triplicar. Quadruplicar. Bom, esse exercício ele pode ser variado de infinitas maneiras, né? Por exemplo, já que eu chamei os dedos de 1, 2, 3 e 4 e eu fiz esse padrão em sequência, eu posso agora alternar o padrão. 1, 3, 2, 4. Dobrando. E etc. Tá ok? Esses exercícios são muito importantes para que você consiga uma precisão na digitação da sua mão esquerda. Outro aspecto interessante que você deve estar notando é a utilização de correia. Eu tenho algo interessante para dizer para vocês. A altura de correia, ou seja, a altura que o baixo fica posicionado quando utilizamos correia, é um fator que deve ser levado em consideração e as pessoas, na grande maioria, não observam isso. Eu acredito que a melhor maneira de você posicionar o instrumento, seja sentado ou em pé, utilizando uma correia, é que ele sempre fique na mesma posição. Não adianta você estudar com o contrabaixo numa altura, tá? Digamos, aqui onde ele está agora, e quando você tocar de pé, ele ir lá embaixo. Porque conforme você estica as mãos para tocar, quando o instrumento está muito para baixo, você tensiona toda essa musculatura. É só experimentar você colocar os braços para frente e fazer esse movimento. É muito mais difícil você fazer isso do que quando você está com o baixo na altura do seu peito, por exemplo, e você tem toda a movimentação livre, ok? É importante observar isso. Outra coisa importante para a gente é conhecer, é ter um prévio conhecimento de campo harmônico, escalas e arpejos. Veja bem, esse vídeo aula eu não tenho o intuito de adentrar nesses parâmetros. Eu quero apenas que esse vídeo aula sirva como um apanhado geral das técnicas, digamos, modernas do contrabaixo elétrico. Eu vou falar um pouco de pizzicato, um pouco de slap, um pouco de tapping, de harmônicos e de acordes. Não daria para a gente se aprofundar muito. Então é bom a gente começar a correr atrás dessas coisas básicas, de escalas, arpejos, campo harmônico. Mas uma dica interessante que eu vou dar para vocês de campo harmônico é interligar as coisas. Por exemplo, você pega o campo harmônico de Dó maior, que é o nosso famoso Dó maior, e interliga todos os graus da escala, tá? Ficaria um exercício assim. Ou seja, eu peguei todas as notas da escala de Dó maior, de Dó de uma oitava até Dó da outra oitava, e fui interligando esses acordes. Tá ok? Agora, eu vou demonstrar para vocês, com essa técnica de pizzicato, uma música de minha autoria e de um amigo meu chamado Paulo Catarino. Essa música chama-se Picadeiro.
Após ouvir picadeiro, o que eu tenho a dizer para vocês agora é sobre interpretação. Existem uma série de quesitos que na hora de tocar a gente aplica para que a coisa seja mais musical. Um desses aspectos seria o timbre, a sonoridade. Temos que tirar um som redondo e cheio no contrabaixo. Para isso, uma das coisas que eu saquei, ou seja, uma das conclusões que eu cheguei, é que você, passando essa parte de mais carne do seu dedo por sobre a corda, você consegue um som menos áspero do que esse aqui, olha, tocando com a ponta dos dedos. Isso daqui, é lógico que tocar com a ponta dos dedos é útil, mas o importante quando você quer fazer um groove, uma levada, é tirar um som mais cheio, porque a função do contrabaixo em si é cobrir esse aspecto do fundo harmônico, tá? Das tônicas, enfim. Você tem que proporcionar junto com o batera o padrão rítmico e o fundo harmônico para que as pessoas que tocam a guitarra, sax, teclado possam improvisar e o cantor ficar à vontade, ok? Outro aspecto seria o que a gente chama de dinâmica, ou seja, tocar forte e tocar piano. Temos também o bend, que é a terceira corda. Temos o vibrato. E temos o growl, que é mais utilizado no baixo fretless, no baixo sem trastes, né? Que consiste apenas em você rolar o dedo por sobre o traste que você está tocando, ou sobre a nota que você estiver tocando, que a nota dá uma leve, um leve aumento, né, na sua sonoridade. Para exemplificar tudo isso, eu vou tocar uma peça de Johann Sebastian Bach, que é o Prelúdio em Dó menor. Vocês podem perceber que durante a peça houve alguns crescendos e diminuindos, né? Que a gente fala, na verdade, diminuendos, né? E
Outra coisa, em alguns trechos há uma certa acelerada no ritmo. Isso é porque na música barroca, que é o período quando Bach escreveu esse tema, né, que ele viveu no período barroco, a música não era interpretada, digamos, semicolcheias, sempre naquele daca. Era uma coisa um pouco mais livre, um pouco mais caminhada, um pouco mais andada. Tanto é que o período barroco é o que mais se liga à música popular de hoje em dia. Então, seria muito importante que a gente pegasse músicas do período barroco, de Haydn, Vivaldi, Bach, e estudasse esses compositores, a música, a obra desses grandes compositores, porque tem muito a ver com a nossa música atual, a nossa música popular, tá? Inclusive em termos de interpretação. Bom, vou falar um pouco sobre levadas, grooves. Grooves, na verdade, essa palavra ela não tem uma tradução literal. Ela seria algo como um bom swing, um bom balanço, né, entre o som do baixo e o som da bateria. Quando o som do contrabaixo se casa com o som da bateria de tal forma que a coisa fique uma só, ou seja, os dois estão caminhando tão intimamente ligados que a música ela leva você à dança, ela leva você a se mexer, a se movimentar, você fatalmente está criando um bom groove, tá? Ou senão você está muito próximo de criar um bom groove. E o groove, na verdade, ele também tem a ver com aquele aspecto que eu falei antes, de tirar um som mais cheio e mais arredondado, mais aveludado no contrabaixo. Então você tem todos esses aspectos para levar em consideração quando faz um groove. Uma maneira boa de eu exemplificar o groove agora é tocar um trecho de uma música do Flávio Araújo, um compositor, pianista, tecladista, de que eu faço parte na banda dele. A música chama-se Fragata e é um samba. Eu vou exemplificar para vocês assim. Bom, agora que vocês já observaram esse groove de samba, uma outra técnica que eu poderia dar uma dica para vocês para fazer grooves seria o que o Anthony Jackson, que é um baixista norte-americano que criou o baixo de 6 cordas, na verdade,
ele chama de palm and thumb, ou seja, palma abafando a corda com o polegar tocando. É lógico que palm and thumb é palma e polegar, né? Mas ele quer dizer com isso que a palma da mão apoia nas cordas do instrumento, abafando o som, e com o polegar você toca as notas que você deseja, ok? Isso é muito utilizado no reggae. E o Flávio Araújo também cedeu uma música, um reggae, que chama-se Hello Bob, tá? Para o Bob Marley, e que eu vou tocar para vocês agora. Bom, prosseguindo nas nossas dicas de grooves, outro aspecto agora seria o que eu chamo de aspecto estilístico. Tá? Eu vou tocar daqui a pouco para vocês uma música do Eduardo Elu, do Edu Elu, que chama-se Coração Poeta. Essa música é um New Age. Inclusive o New Age aqui no Brasil, ele ainda está pouco divulgado. As pessoas acham que New Age é música para boi dormir, na verdade não é bem isso, né? Porque a New Age, ela está a um pé da fusion, ou seja, do jazz, da música erudita. Ela tem todas essas coisas embutidas nela. E a New Age, lá fora, ela é tocada e levada a sério. Inclusive, existem gravações com John Patitucci, com Chick Corea, né, em CDs do Patrick O'Hare, CDs do Mark Arsham, que são verdadeiras feras. O Terry Bozzio, que é um baterista de rock, grava muito New Age nos Estados Unidos. O Steve Bailey, que é um baixista fretless de 6 cordas,
Ele é um cara que grava muito New Age com o Tomita, enfim, existe vários artistas lá fora que levam a New Age a sério. E eu vou exemplificar para vocês Coração Poeta de Edu Elu.
Agora eu vou falar para vocês de uma técnica chamada harmônicos. Harmônicos, na verdade, são essas notinhas que a gente consegue tirar apenas encostando levemente o dedo nas cordas. Você encosta a ponta do seu dedo na corda, ponta do dedo da mão esquerda, você for destro, lógico, na corda, e com a mão direita você toca próximo à ponte, vem aqui, e usa um pouquinho de pressão para que o som saia nítido. Ok? Temos nas cordas do contrabaixo algumas dicas para você sacar que notas você tem como harmônicos. Primeiro, no 12º traste, ou seja, na metade da corda, nós temos que é a primeira oitava em harmônicos das notas que seriam as mesmas da corda solta. A gente tem aqui no 9º traste o harmônico que corresponde à mesma nota na casa da corda de cima, olha. Temos aqui no 7º traste o mesmo harmônico da casa em que ele se encontra. E temos finalmente, como os harmônicos mais importantes, na 5ª casa, 2 oitavas da corda solta. Ok? Bom, eu vou tocar agora para vocês um tema de minha autoria. Esse tema chama-se Pra Você. E esse tema ele é composto basicamente em cima de harmônicos.
Vamos passar agora para a aplicação de acordes. Acordes normalmente são utilizados mais em guitarras, teclados, instrumentos harmônicos. É o simples ato de você tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, porque uma melodia você toca várias notas e uma harmonia você toca várias notas ao mesmo tempo. Ou seja, você tem um padrão onde você intercala as notas, digamos assim, em terças, que você pega uma escala, por exemplo, como Dó maior, pega a primeira nota tônica, a terceira nota, que é a terça maior, o Mi, então você tem o Dó e o Mi, e pega a sétima maior, que seria o Si, e forma um acorde de Dó maior, com sétima maior. Você pode fazer isso com outros acordes, também o acorde de Ré menor, por exemplo, onde você tem a tônica, o Ré, a terça menor, que é o Fá, e a sétima menor, que é o Dó, ok? Então, isso são acordes, né? E a aplicação deles no contrabaixo, na verdade, eu descobri com o Jaco Pastorius, com o Jeff Burlin e outros magos do instrumento, como Michael Manning, por exemplo, que aplicam, ou seja, passaram a utilizar esses aspectos técnicos no contrabaixo. Eu vou exemplificar para vocês esse lance dos acordes com uma música, um jazz, um standard jazz chamado Misty. E eu fiz um arranjo para esse tema, e é um arranjo com acordes blocados, com a melodia na ponta, ok?
Slap. Esse capítulo agora eu vou falar sobre slap. Na verdade, aqui no Brasil, nós temos o mestre Pixinga, o Arthur Maia, o Nico Assunção, enfim, vários mestres que podem falar muito mais do que eu a respeito desse assunto. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que o slap, ele se caracteriza pela batida do polegar na corda desejada e a puxada do dedo, que pode ser o dedo indicador, ou o dedo médio, ou os dois. Ok? Agora, uma outra dúvida das pessoas é o posicionamento do polegar. Olha, o polegar apontado para baixo, na direção da corda, ou para cima, na verdade, o que muda é o gosto de pessoa para pessoa. Eu, na verdade, eu gosto muito do polegar apontando na mesma direção da corda. Já tem gente que gosta do polegar para cima. Muda um pouquinho o timbre, muito pouco. Mas isso é uma questão de adaptação. Eu acho que cada pessoa tem que procurar o seu próprio caminho. Não adianta eu falar para vocês, olha, vamos tocar slap e todo mundo apontar o polegar na direção da corda. Não, eu tenho que levar em consideração a anatomia, tamanho de mão, de pessoa para pessoa, isso varia. A adaptação em relação ao instrumento, se ele é 4, 5 ou 6 cordas, isso tudo é importante, tá ok? Eu vou tocar agora uma peça chamada Goleada, que na verdade eu compus quando o Palmeiras foi campeão ano passado em cima do Corinthians, ele foi 3-0, então daí o Goleada. Vou tocar para vocês agora, e ele tem bastante slap latino. Seguindo agora, eu vou falar sobre tapping. O tapping, na verdade, é uma técnica que se assemelha muito à técnica pianística de se tocar soltando o peso dos dedos por sobre as teclas. Aqui, na verdade, a gente solta o peso dos dedos sobre as cordas, ok? Para tirar esse som. Certo? Pessoas que hoje em dia utilizam muito essa técnica no contrabaixo, bom, Stuart Hahn, a gente já está cansado de saber, Michael Manning, feraço no instrumento. E, enfim, existem uma série de baixistas, Dwayne Pett, uma série de outros baixistas norte-americanos utilizando essa técnica. Aqui no Brasil, eu citaria o Chico Gomes como uma fonte inesgotável de tapping no contrabaixo. Tá? Fique de olho nele. Um rapaz também que tem essa técnica muito apurada é o Sidney Carvalho, o guitarrista Sidney Carvalho, do qual eu faço parte da banda. Ele é um verdadeiro dicionário de tapping, apesar de ser outro instrumento, ser a guitarra, mas é um instrumento de corda, dá pra gente aprender bastante. Fique de olho na videoaula dele, também lançada pela MPO. E eu vou tocar para vocês agora uma peça chamada Ao Cósmico, que é a peça que eu compus em 91 e ganhei o concurso nacional de composição e interpretação para contrabaixo com ela.
Para tocar essa peça, eu vou ter que afinar a minha quarta corda aqui, que seria o Mi, eu vou ter que passar para um Ré. Essa peça, ela tem um pouco de tapping, um pouco de acordes, um pouco de harmônicos. Ou seja, ela vai sintetizar e fechar com uma chave de ouro o que eu já falei durante a videoaula, ok? Bom, eu queria agradecer ao pessoal da MPO Vídeo por essa oportunidade de poder demonstrar para vocês um apanhado geral do que são as modernas técnicas do contrabaixo elétrico hoje em dia. Eu digo um apanhado geral porque, logicamente, que eu não me ative a nenhum dos aspectos que eu abordei, tá certo? Porque eu precisaria de uma fita de videoaula para cada um dos tópicos. Na verdade, eu só explanei e que isso sirva apenas como um ponto de partida para a gente sacar as fronteiras que a gente pode desbravar estudando esse instrumento. Tá ok? Até a próxima.